Eu e mais várias pessoas estamos brisando que agora o Loki vai despertar o Mobius, tipo basicamente um príncipe da Disney, uma nova versão da Bela Adormecida, que tá sem as memórias e tudo mais, e o Loki vai despertar isso. Tem uma parte do fandom achando que ele é uma variante do Loki. Me explique isso, surto. Ai, socorro. Olá, Súcia, aqui é Net Batetic e bem-vindo ao Súcia Queer. Então, várias coisas, a gente tem várias teorias correndo aí, eu já mencionei algumas. No primeiro vídeo que eu fiz sobre quem tá enganando quem, eu comento sobre as joias do infinito e quem estaria realmente encantando quem e tudo mais. Agora no segundo vídeo que eu fiz eu comentei sobre Kang e os Timekeepers e a Ravonna liderando tudo isso. E o que eu acho que vai ser o papel da Ravonna em tudo isso e como se vão mencionar o Ken e o Nathaniel Richards, como eu acho que vão fazer. E sobre o que poderia ser os Timekeepers ou o que quer que seja que a Ravonna tá protegendo lá. Então aqui eu quero ponderar sobre a informação que todo mundo que tá lá na TVA, trabalhando na TVA, seriam variantes, certo? Só que assim, o pessoal, a grande maioria dos comentários que eu vi em canais, comentando que seriam pessoas da Terra, o que não tá claro. Para mim, pelo que eu entendi, a Sylvie, enquanto tava na mente da caçadora, que é a personagem Sasha Lane, ela teve que trazer memórias de tempos dela na Terra. Mas isso não quer dizer, vocês não lembram o Loki dando uma olhada no tamanho que é a TVA? Não quer dizer que é a personagem da Sasha Lane, essa caçadora C20 aí. Que até agora a gente não sabe como a Sylvie sabia, que ela sabia do elevador dourado, se isso vai ter alguma ligação com ela ter um informante dentro da TVA, porque, segundo consta, ela nunca tinha sequestrado nenhum outro funcionário da TVA. Então, como ela ficou sabendo quem ela deveria sequestrar para obter essa informação sobre os Timekeepers? Que a C20 teria essa informação. Não sei se vai ser importante, às vezes simplesmente vão comentar que ela era uma líder, porque a C20 ela era responsável pelo batalhãozinho dela que foi lá investigar, né? Mas enfim, eu comentei no meu primeiro vídeo que geral estava pescando no simples fato que a única coisa que a gente tem como certeza dessas séries do Rato Mais é que daqui sairão coadjuvantes ou potenciais heróis, vilões para essa próxima fase da Marvel. Então assim, no WandaVision a gente teve a Monica Rambeau, a Agatha Harkness talvez volte como mentora ou para explicar alguma coisa para Wanda, mas talvez, vamos ver. E a volta da Darcy, o Jimmy Woo, mas é mais a Monica Rambeau, o Falcão e Soldado Invernal teve o escroto do Walker. Então, a certeza que a gente tem é que daqui alguém ou alguéms sairão para serem seus próprios personagens para a fase 4 da Marvel. O que estava nebuloso até então. Eu acho que além deles terem contratado o Owen Wilson para ser só um personagem coadjuvante sem nome, um clone ou... sabe? Ou só o cara do jet ski da década de 90, também a gente tem a Sasha Lane, que é essa caçadora, e a Umi Mosako, que de novo eu sempre fico em dúvida se eu tô pronunciando corretamente, que são duas atrizes muito foda, que elas têm coisas ali que poderiam sair, e como a gente tem essa informação de variante, mano,
basicamente todo mundo ali pode ser um herói ou um vilão que tava guardado num cofre, entendeu? Porque como potenciais variantes, então é muito mais interessante pensar neles como personagens de quadrinhos do que simplesmente pessoas da Terra que bateram um ponto errado, que nem que fez o desenho da Miss Minutes, entendeu? Pode ter inumanos ali, o Quarteto Fantástico pode estar lá no meio. Mutantes eu acho que não ainda, mas os inumanos, não sei, entendeu? Mas pelo menos elas duas, por serem atrizes foda, que... Mano, eu quero saber quem são elas. Eu quero saber por que a caçadora B15, que é da Wami Mosako, ela odeia variantes, sendo que ela é uma, entendeu? Foi a lavagem cerebral ou ela teve um trauma numa da caçada e uma variante matou alguém que ela prezava? Ela vai ter uma história ali, entendeu? Eu quero saber dessa história dessa personagem. Muito, 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 muito. Eu quero saber quem ela é. E o que pareceu é que quando a Sylvie possuiu ela ali por algum tempo, talvez algumas memórias dela voltaram, porque a expressão dela ficou meio assim quando ela voltou, né? Enfim, essas duas, a personagem da Sasha Lane, eu teorizei que ela poderia ser a Hantara, que é a Tara Richards, porque por causa do jeito de luta dela, que tem às vezes é coincidência, né? Mas porque ela lutou ali com tipo uma lança naquele momento, e tem todo o lance da música, de colocar a música I Need a Hero, entendeu? E como ela tá ali lutando, da minha cabeça, mano, ela é uma heroína. Em algum momento vai parecer que ela é uma heroína. Então, eu quero muito, muito, muito saber sobre essas personagens coadjuvantes e como elas podem se encaixar no panteão da Marvel, das coisas que eles estão expandindo e tudo mais. Mas é claro que o grande foco é o Mobius, né? Ó, Mobius M-Mobius, porque eu já falei da Ravonna e eu tô tentando entender porque que as pessoas estão achando que ele é uma variante do Loki. Eu não acho que seria uma boa reviravolta, em primeiro lugar. Outro, ele não é britânico? Ou australiano? Entendeu? Então, seria... Se bem que dos meus headcanons, de uma das coisas que eu queria ver, também tem isso de passar por cima das nacionalidades, para talvez despistar o público. Mas eu não sei, ele não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Porque toda essa coisa, o que faz um Loki, estilo, independência, como que é? E todo o lance do Mobius é que ele é mais sossegado, ele é mais... eu tenho completamente certeza que ele é manipulador. Completa, assim. Tanto que no meu primeiro vídeo pré-episódio 3, eu comentei que eu quero que ele seja um vilão. Eu quero que ele seja um vilão foda dos quadrinhos. Um vilão que a gente não está esperando. Nenhuma variante do Kang. Eu quero que ele seja outra pessoa. Mas é um outro tipo de manipulação, porque é uma manipulação meio que puxando pro bem, coleção, sabe? Meio que se fazendo de doido, muito, muito, muito melhor que o Loki. Ficou, o Loki é canastra, e é isso que é gostosinho dele. Mas o que tem de Loki nele, gente? Me explica. Não. É o Loki que tá atrás da cortina dos Timekeepers. E o Mobius também é o Loki. Ou é o Mobius que é o Loki atrás da cortina dos Timekeepers? Não sei. Eu não sei. Uma coisa que eu tenho certeza e que eu concordo é que eu acho que o Mobius sabe. Ele sabe sobre a verdade dos Timekeepers. Por quê? E aqui eu vou entrar num ponto. A divisão desses funcionários da TVA, ela é por nome. Porque tem as pessoas sem nome, né, que são identificadas por códigos,
são os minuteiros, as caçadoras, né, que a gente teve identificação, e aí a gente sabe que tem a Ravonna e tem o Mobius. Eu acho que você só ganha um nome, ganha ali, a partir do momento que você tem um conhecimento e que você alcança um cargo de confiança para eles, e por isso você faz parte da máquina, já é confiável para esse mecanismo, porque provou que realmente ou a lavagem cerebral foi completamente realizada, ou porque tem acesso a algum tipo de informação lá dentro. Se bem que o Casey... o Casey! É muito engraçado, porque tem um canal que eu vi que a pessoa comentou que Casey, K e C, que tem o mesmo, foneticamente parece Casey, né? Seria Kang the Conqueror. Imagina se for... Aí é um Ralph Bonner de um outro nível, cara. Mas eu concordo que se ele for um personagem pica-grossa dentro dos quadrinhos, vai ser animal. Eu quero muito que ele seja. Porque aí o que significaria, talvez? Que eles fizeram tanta lavagem cerebral nessa pessoa, porque ela era tão foda que chegou a um ponto que ele esqueceu que tinha peixe. Que existia peixe. De tanto que eles tiveram que trabalhar para essa pessoa, para essa variante esquecer quem ele era, entendeu? Então, não sei, de repente, vamos ver o que vai sair daí. Que nem eu falei, coadjuvantes e personagens de quadrinho que a gente tá aí esperando, né? Surgir, expandir panteão, caramba. E das improbabilidades divertidas que daria para trazer. Interessante de se pensar também em relação a esse processamento da TVA. Primeiro, que tem toda a coisa de ligação com o pesadelo, que... querendo ou não, tá ainda essa teclinha de fundo, tá ligado? Porque tem todo o departamento do pesadelo, tem a figurinha no chiclete que lembra o pesadelo, tem, querendo ou não, a coisa, essa repetição do diabo, né? Meio que controlando, que a gente associou aos chifres do Loki ali, naquela primeira cena na igreja. Mas se você parar para pensar, existem vários paralelos entre o pesadelo dos quadrinhos com as coisas dos lados. Ai, como que chama de visão? Tipo Mephisto, honestamente. Só que a diferença é que, ao meu ver, o pesadelo é mais poderoso, porque ele não tá numa coisa de bolsão agregada exatamente ao planeta Terra. Apesar dele se nutrir dos medos dos humanos, ele não necessariamente seria a Terra específica, ele tá atrelado a basicamente qualquer ser vivo que durma, que sonhe, tem o foco principal a Terra, mas não é unicamente, tanto que ele já dominou a eternidade, e agora recentemente aí ele basicamente dominou o cosmos, de todo mundo, todo o multiverso, basicamente, entendeu? Então, aí tem coisa. Se o Mobius for o pesadelo, vai ser divertido. Aí é divertido. Aí é divertido. Porque eu comentei também no meu primeiro vídeo que, nesse último que eu fiz da TVA, que é muito curioso essa forma como trouxeram o ciclo do Ragnarok, né? E esses ciclos do multiverso. Em paralelo com todo esse trabalho de personagem que acontece com o Loki, né? De você reavaliar a sua vida, a sua existência, a partir de uma pré-determinação. E existe nos quadrinhos dois limbos. No primeiro vídeo eu cito esses dois limbos, que é o limbo temporal, que é o reino do Immortus, e existe o limbo que é tipo purgatório, que é atrelado aos panteões religiosos todos, que seria o Otherworld. Desculpa a pronúncia daquele inglês rudimentar. Mas se você pensar nesse expurgo que está acontecendo com o Loki, dele ver a vida dele provável passar ali no Teatro do Tempo,
tem uma coisa assim, tá ligado? De sonhos dele conquistar a Midgard, mas e aí, vamos conquistar o universo também, o Mobius zoa, né? Falou assim, se já conquistou Midgard, por que não vira o rei do espaço? Entendeu? Porque o pesadelo, ele consome sonhos mesmo quando a pessoa tá acordada, são os desejos das pessoas, né? Esse constante de insatisfação. Então tá aí, tem essa abertura aí, que no final das contas tá toda essa coisa tecnológica e vai cair num negócio de magia e tudo mais, mesmo porque estão puxando de novo o caos e a ordem, né? E que não estão. Eu acho que eles não vão fazer essa ligação com o Kiton, que é quem fornece. Ou não é uma pessoa, talvez seja a dimensão que fornece os poderes da Wanda com a ligação, talvez porque puxe para diabo e tudo mais, e eles usem o pesadelo numa fusão com o Kiton e com o Mephisto. Talvez agora para fase 4, quem sabe. E aí no final das contas é o personagem do Wilson todo o tempo. Eu tenho outros raios de canons, mas fica aí aberta essa possibilidade. Então, mas por que eu citei isso? Porque a gente não sabe exatamente como funciona esse processamento das pessoas, como elas adquirem o nome, né? E como funciona essa lavagem cerebral? É um objeto? É uma tecnologia? É uma entidade que faz essa lavagem cerebral em todos os funcionários? Você viu a quantidade de seres que tem ali, o tamanho daquele lugar? Então tem que ser alguma coisa, querendo ou não, tem um poder ali, porque também eles têm que analisar as linhas do tempo para saber onde está tendo as variantes. Tem algum mecanismo, mesmo que os Timekeepers não existam mais, existe um mecanismo ali, uma força ali que é verdadeira, que tem real poder, entendeu? Então, vai saber se é tudo um construto e, na verdade, eles estão num limbo de sonhos. A gente não tem como saber para onde vai, porque o multiverso da loucura pode ser por aí, por esse lado do pesadelo, trazendo as brisas e não viajando no tempo. Não sei. e tá passando de uma dimensão para outra, não sei, mano, não sei, pode ser. E aí todo esse lance de reino quântico e de Kang vai ficar tudo realmente pra Homem-Formiga e a Vespa. Fica aí o questionamento. Sabe o que é muito divertido das possibilidades que eu brisei pra caramba? Entre os personagens que eles poderiam trazer, são panteões que talvez a Marvel não trabalha há muito tempo, tá ligado? Tipo, que eu tô batendo na tecla do Death's Head, porque que é um personagem que começou como, sei lá, bagulho que misturava com Transformers na Marvel, mas tem outros personagens desse tipo, tá ligado? Que eles poderiam trazer nesse conceito de multiverso e que estavam ali trancados, porque justamente são meio estranhos, entendeu? Que são meio que variantes, são meio que nexos dentro da história do Omniverse dos quadrinhos. Que é tipo Home Space Knight ou o Esquadrão Supremo, que são os rip-off da DC. É claro que eles poderiam mudar, né, para não, né, sofrer os processinhos, mas umas coisas meio assim, um ou outro do Esquadrão Supremo, trazer nessas, Ultra Force, Powerline, uns negócios assim, entendeu? E é isso que eu tô brisando, cabeção, é esse tipo de surpresinha que eu quero ter. Além do que eu já comentei há um certo tempo, eu queria mais de Asgard, eu queria de coisas não trazidas, Aldrich, Carnila, Balder, All-Mother, que mais? Heaven, o próximo reino que traz os anjos e os caramba, de uma forma, com uma leitura própria deles lá, para talvez não embaçar no conceito abraâmico cristão, que mais? O cu, serpente, deixa eu trazer já então. Por quê?
dentro dos quadrinhos, qual que é a progressão do Loki? Que eu tô comentando desse ciclo do Ragnarok, de sacrifício dele cumprir essa versão de esse papel de vilão, e a partir do momento que ele cumpre, que ele fecha isso, ele tem essa permissão de se libertar, ele ou ela. Então, eu comentei no meu vídeo anterior sobre a TVA e a Ravonna, mas a primeira reinterpretação que a gente tem, que é da Lady Locke, que é quando ele toma o corpo que seria destinado à Lady Sif e se torna a Lady Locke, ele justifica isso porque ela já teria, no caso, né, ali, cumprido o seu papel no Ragnarok, que seria trazer o caos e a destruição. E é muito curioso dos paralelos que eles podem trazer com a Sylvie aqui, em relação a isso, entendeu? Por exemplo, o Balder e a Carmilla, eles podem vir dessa parte que não trabalharam com essa primeira versão, pode vir daqui, da Sylvie, entendeu? Porque como que é nos quadrinhos, na verdade, em relação à paternidade, que eles estavam falando de mãe. Quem realmente é a mãe do Thor nos quadrinhos é a Gaia. E como a gente sabe, o Loki é filho de gigantes, dos Jotun, e é adotado. E a Frigga só realmente é mãe da Aldrif, que é a Angela, né? Que ela recebeu outro nome, do Tyr, se não me engano, e do Balder. E o Balder é um personagem muito gostoso, eu queria muito que ele viesse pra cá, de alguma forma. Então, de repente, isso da família da Sylvie, que vai vir e vai ser um trabalho, de novo, de espelho, que nem eu falei no vídeo de quem tá enganando quem, que um espelha o outro. Enquanto eles estão trabalhando a Sylvie, eles também vão trabalhar o Loki que a gente conhece do Tom Hiddleston, né? Então, isso dos ciclos, de se readaptar, de novas informações, de cumprir seu papel dentro do Ragnarok, é muito legal. Então, e tem um detalhe que essa primeira, nessa encarnação da Lady Locke, o Thor, nos quadrinhos, ele tem que despertar os Asgardianos que estão dormentes dentro de corpos de encarnações humanas. E, de certa forma, é o que parece que vai acontecer aqui, com a Sylvie e o Loki, tendo esse poder aí de entrar na mente das variantes que estão na TVA, acordar os mesmos. Aliás, é uma coisa que volta, que é o que puxou pra cá, com a saga do Cu, da serpente, que ali é a outra encarnação, o Kid Loki, com a Leia, que eles também tentam despertar os Asgardianos desse domínio do medo. Então, esse Loki, o libertador, que é uma chamada ali da coisa da entrevista, quando o Mobius está entrevistando o Loki, qual que é o seu propósito, ele fala que eu sou um libertador, mas na real ele tá cantando bola de ditador, né? E que é uma coisa que mais de uma pessoa eu vi compartilhar em vídeo, que vai voltar, que ele vai libertar essa TVA como agente do caos e etc, com a Sylvie, tem nos quadrinhos, mais de uma vez. Então, eu acho que o procedimento que vai acontecer é que desse quarto episódio para o quinto episódio, realmente vai ter uma quebrada em relação à realidade. Eu acho que vai mostrar que o Loki realmente vai cagar no pau, o Loki que a gente conhece, né? Vai cagar no pau e vai talvez viajar para o futuro, ficar velho, ter outras experiências, vai fazer uma merda, e aí ele vai se tornar uma entidade velha e depois lá no episódio 5 vai voltar para um ponto atrás na série, entendeu? Que eles vão fazer todo um trampo da gente experienciar alguma coisa, às vezes, até chegar uma versão futura, para depois só dar um corte e voltar e a gente vê ele optar por outra coisa. Vamos ver. Mas assim, um jogo meio que assim. O Mobius, eu quero que seja o vilão, eu quero que seja um manipulador, eu não quero que seja só o carinha do jet ski, e eu tenho alguns headcanons com ele,
E essa coisa dele ter nome, pra mim, ele sabe. Às vezes ele sabe mais até do que a Ravonna Renslayer. A gente não sabe quem tem acesso ao quê, entendeu? Pra mim, ele sabe o que tá acontecendo na TVA e às vezes vai dar uma de louco, o Loki não vai libertar nada a ele e vai dar tretinhas. Mas dentro dessa ideia de possibilidades com o Mobius, eu tenho alguns headcanons que eu vou soltar aqui, então, tá bom? Primeiro, que é o que eu tinha falado de nacionalidade, que um Loki que não seja britânico ou australiano seria estranho, mas seria legal se ele fosse mas seria legal se ele fosse o Victor Von Doom, uma variante do Victor Von Doom. Imagina, que é o que eu tô falando, que eu acho que vai puxar daqui mais Quarteto Fantástico, talvez, do que Nathaniel Richards, que o Kang. Que vai vir de surpresa alguma conexão com o Quarteto Fantástico daqui. Diretamente com o Quarteto Fantástico mesmo, ligação direta. Que eu tô tentando brisar com a Rantara, não sei. Mas mais direto que isso. Se ele for o Victor Von Doom, mano, imagina. Mas com toda essa coisa de década de 90, o que eu acho mais provável, se ele realmente não for o vilão, e eu espero que ele seja pelo menos o Thunderstrike, que é uma versão do Thor que não era como o Donald Blake foi, né? Que era tipo uma encarnação, que era meio que possuída, tem todo um rolê aí. Mas ele realmente tinha a personalidade dele e foi o Thor durante a década de 90. Inclusive, ele teve uma revista que era Thunderstrike. Então, talvez essa coisa do jet ski puxar para a década de 90 é que nem a pista do Chiclete Azul, entendeu? Pra gente fazer uma triagem para que tempo exatamente o personagem que ele poderia ter saído das interações dos títulos envolvendo a mitologia do Thor. Então, se ele for o Thunderstrike, coisa em relação a isso que eu acho que só eu notei porque eu sou brisada. Porque o meu espírito animal é um mangusto, entendeu? Então, quando ele aparece, esse bicho aparece em qualquer lugar, o meu olho cresce. Aí no episódio 2 de Loki, ele tá conversando com a Miss Minutes e eu reparei que atrás dele tem um mangusto empalhado ali. E aquela mesa, hipoteticamente, é do Mobius, né? E aí, no primeiro momento, o que eu pensei Loki é uma cobra e tem um mangusto ali, que quer dizer que o Mobius é mais esperto, mais sagaz e vai acabar comendo a cobra, é ótimo. Ai, meu Deus, o chip. Mas entendeu? Mas que quer dizer que, no final das contas, o Loki vai se mostrar sagaz, mas vai acabar a série com o Mobius por cima, sendo vilão e se revelando muito mais esperto que o Loki. Alguma coisa assim, uma reviravolta assim. Mas também casaria com essa teoria do Thunderstrike, porque como que o Thunderstrike surge nos quadrinhos? O Thor tá lutando contra um vilão que chama Mangusto. E aí o Thunderstrike, sem poder nem nada, ele se enfia no meio pra ajudar, entendeu? E eu comentei que o Thor não encarna nele, ele encarna, mas não é da mesma forma que aconteceu com Don Blake, é de outra forma, e não tem uma união plena que acontecia ali entre o Thor e o Don Blake. É mais... o Eric Masterson tem ele continua de forma... Não é da mesma forma que acontecia com o Don Blake, né? Uma entidade separada mesmo. O Eric Masterson tinha uma personalidade. A personalidade dele continuava. Ele só usava o poder do Thor. Tanto que o nome era diferente. Não era Thor, era Thunderstrike. Entendeu? É diferente só incorporar os poderes do Thor e se tornar Thor do jeito que foi com a Jane Foster. Ele era um novo herói mesmo. Um novo herói mesmo e separado. Do mesmo jeito que era Sylvie, foi com o Thunderstrike nos quadrinhos. Então caberia muito como variante nesse sentido. Entendeu?
Ou então, eles nem colocariam como variante do Thor, no caso, porque a ideia não é ser uma variante do Thor, é ser a sua própria pessoa ali, né? Enfim, deixa aí só esse pequeno detalhe do mangusto, comer a cobra. Além disso, a série tá puxando muito, mais de uma vez teve puxadas para Quasar. Eu não queria que ele fosse o Wendell, mas seria muito legal se uma das caçadoras que a gente está teorizando aqui fosse a Philavel, principalmente porque tá aqui na porta já o Marvels, né? Então seria muito curioso se uma delas fosse a Philavel, eu ia ficar muito feliz, muito contente, muito extasiada. Mas pro Mobius, além disso, tem o Adam Warlock, que eu falei no meu vídeo anterior sobre a TVA, a Ravonna e o Cristalzinho do Poder, que seria muito legal que se no final das contas é uma versão da igreja lá do Magus, que é o lado mal, uma variante do mal do Adão Bruxão. E, mano, se ele fosse o Rawhide Kid, já tava bom pra mim, porque tem toda essa coisa dele ser cowboy, tá ligado? Imagina se fosse, mas não vai ser. Eu nunca vou ter um Rawhide Kid em carne viva, eu vou morrer seca, esperando chegar pro rato me dar esse docinho. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe com certeza é que a TVA é uma prisão. E que aquela coisa de julgamento que tem ali quando eles prendem as variantes, na verdade é um processo de seleção de emprego, né? Porque as pessoas, elas são identificadas com números a princípio, se a gente pensar em hierarquia, que caçadores estão a um nível abaixo das pessoas com nomes. E por quê? Porque elas têm que assinar as coisas que elas falaram, mas ali tem aquela coisa da fila, de você aguardar na fila ou pegar a senha, né? Ou tentar furar a fila, quer dizer, se você vai obedecer às normas ou não. E que julgamento que aqueles se as variantes nem sabem porque elas estão ali, nem sabem que elas estariam cometendo um crime, se não tem ninguém para defender, entendeu? É tipo uma entrevista de emprego para ver qual que vai ser a reação da pessoa, se vale a pena empregar ou não aquilo lá. E é curioso que tem duas opções, parece, que é resetar a pessoa ou podar a pessoa ali. E uma delas eu imagino, uma seria matar mesmo, né? E a outra seria, imagino, colocar ali como funcionário. Eu tenho certeza que eles vão mostrar todo o procedimento, como que funciona. Bom, então é isso, por enquanto é isso. Das coisas que vão mostrar, tanto de como funciona a TVA, como a Ravonna está envolvida, os Timekeepers, o Kang, as possibilidades com o Mobius e meus headcanons. Meu headcanon mais forte é Loki contador de histórias. É isso que eu quero. Loki contador de histórias, que até o final os ciclos aconteçam e a gente tem essa nova faceta de Loki, certo?